Preview. Olá pessoal, meu nome é Gerson Ramos, sou oficial de náutica, trabalho há mais de 30 anos na Marinha Mercante Brasileira e sou formado pelo Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, no Rio de Janeiro. Também sou advogado, especializado em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro e mestre em Direito Internacional. E também sou professor. Gostaria de parabenizar a Maritime Law pela iniciativa de trazer conhecimento dessa área marítima, portuária, aduaneira, áreas de logística, comércio exterior. É uma área realmente maravilhosa e apaixonante. Parabéns à Maritime Law. Especialmente um agradecimento à professora doutora Eliane Ottaviano, a qual considerada uma das maiores escritoras e autoras de temas do direito marítimo, e seus livros servem de fonte, né, do conhecimento para vários profissionais, estudantes, e serve também de as decisões, né, que são feitas no próprio judiciário, nos tribunais, mencionando trechos de sua excelente obra. Muito obrigado, professora Eliane Ottaviano. Também gostaria de tecer agradecimentos a toda a equipe da Maritime Law, né, incansável e extremamente competente no trato de todas essas questões, né, logísticas e disponibilidade de vídeos. Muito obrigado, Maritime Law. Bom, muito leve e tranquilo, vamos trazer um tema do qual eu lido, né, assim, bastante durante meu período de embarque. Tripulação e comandante são pessoas, né, e que são extremamente importantes. Apesar de serem considerados trabalhadores essenciais, né, tripulantes são aqueles profissionais invisíveis do qual militam a bordo dos navios e seus ofícios, e esses navios sigam os 7 mares, né, levando, trazendo mercadorias e movendo o comércio internacional por navios, e nós somos sabedores que mais de 90% de todo o comércio internacional se dá por navios. Então, meus parabéns já aos tripulantes pelo seu importantíssimo papel. O tripulante, ele é considerado a alma de um navio. Eu acredito que aquela grande máquina maravilhosa que é o navio não teria vida se não fosse os tripulantes a bordo. Porém, há de se fazer algumas diferenças, né? Será que todo mundo é tripulante? Quem é o comandante? É uma figura que pertence à tripulação? Ou ele é um indivíduo que fica à parte da tripulação? Então são questões que foram trazidas como um desafio para eu falar. O tema realmente é relevante, trazendo muitos detalhes, mas eu vou procurar aqui ser bastante leve e a gente bater realmente quase que um bate-papo em relação à figura do comandante e aos tripulantes. A primeira diferença que tem que se fazer é entre tripulante e passageiro. Quem é quem? Né? Tripulante são pessoas profissionais que trabalham no navio. Tá? E o passageiro, como o nome já diz, passagem, é uma pessoa de passagem na qual ele vai ser levado dentro do navio por algum serviço que ele pagou ou ele está prestando a bordo do navio sem compromisso com a operação e a condução do navio. Então, esse daí pode ser considerado um passageiro. Né? Tecnicamente, então, o passageiro ele não faz parte da tripulação, né? E o navio de passageiro é muito claro essa divisão, né? Quem é passageiro, quem é tripulante. Agora, o tripulante, ele sim, ele
tripula os navios e guarnece os navios. E dentro dos tripulantes existem diferenças, que a gente também vai ver. Bom, o tripulante, ele é um profissional, como eu falei, que trabalha a bordo do navio. Então existe um contrato de trabalho para ele trabalhar a bordo. E uma divisão de tripulante que a gente pode falar aqui é em relação a quem é aquaviário e quem é não aquaviário. Ou seja, dentro dos tripulantes ainda existe uma diferença entre quem é aquaviário, que é um profissional habilitado com certificação pela autoridade marítima, responsável pela condução e operação do navio, e o tripulante não aquaviário, ele seria um profissional qualificado também, com alguns certificados que habilitam ele a trabalhar a bordo de um navio. Então, por exemplo, eu posso citar garçom, posso citar pessoal músicos, né, em navio de passageiro, algum técnico fazendo reparo no navio e por aí vai. Mas eles não são considerados aquaviários, porque para ser aquaviário exige uma certificação e habilitação pela Marinha. Eu, por ser aquaviário, né, eu trouxe aqui, posso mostrar para vocês, né, a minha caderneta de inscrição e registro. É um documento no qual é expedido pela Diretoria de Portos e Costa, via Capitania dos Portos, onde são registrados, né, a minha categoria e função e também o registro dos meus embarques. Então vocês podem ver rapidamente aqui o registro dos embarques com o período e o carimbo do navio, né, registrando a minha permanência a bordo. Outro documento importante também é o certificado de competência. É um certificado do qual me qualifica a trabalhar como oficial do navio e me dá outras atribuições e responsabilidades. Sem esses documentos, a gente não pode ingressar e nem trabalhar no navio. Bom, então vimos essa primeira diferença, né? Os aquaviários também eles têm uma divisão, né? Eles compõem grupos no qual feito por uma regulamentação que se chama Norma 13 da TPC, e essa Norma 13 ela dá 3 grupos para os aquaviários. O primeiro grupo é o grupo dos marítimos, o segundo grupo seria dos fluviários e o terceiro grupo dos pescadores. E mais 2 categorias que transitam nesses 3 grupos, que são o pessoal marítimo, né, os aquaviários da saúde, que são os médicos, enfermeiros e assistentes de saúde, e o pessoal da Câmara. A Câmara envolve a parte de limpeza, arrumação, a parte de cozinha, né, a parte de estoque de alimentos e todas essas operações feitas pela equipe de Câmara. Então, a gente tem essa divisão entre o grupo dos aquaviários. Outra definição também importante é que os aquaviários eles são inseridos, ou seus embarques são registrados no rol de equipagem. O rol de equipagem é um documento hábil no qual se registram também os embarques dos marítimos, além daquela caderneta de inscrição e registro, que é a CIR, que eu falei anteriormente. Nós temos o rol de equipagem fazendo contraprovas, né, do período de embarque dos marítimos. Esse rol de equipagem, ao ser preenchido e completado, tem a assinatura do comandante e, após completado, preenchido, ele é remetido às capitanias dos portos e companhia do navio. Então, ele é um documento que registra o período de embarque dos tripulantes, dos marítimos, no caso, e suas funções a bordo. Temos uma grande também diferença com relação ao se o comandante faz parte da tripulação. Bom, o comandante é aquela figura
né? Super importante, a bordo, toda embarcação tem um comandante, e aqui a gente vai fazer referência a navios de grande porte, né? Cuja habilidade e habilitação do comandante é a Marinha que faz, né? Que ofere essa competência. Então o comandante, ele se integra à tripulação, obviamente, mas só que ele não assina o rol como um tripulante, ele apenas ratifica o período de embarque dele, e o período que o outro comandante vai substituí-lo faz a mesma anotação no rol de equipagem. Ele até pode embarcar na caderneta de inscrição e registro, porém, no rol de equipagem ele aparece apenas ratificando os demais embarques de outros tripulantes. O comandante também é uma figura importantíssima no sentido de ele ser o preposto do armador. O comandante ele responde diretamente ao dono do navio ou aos seus operadores, e todos os demais a bordo se submetem às suas ordens. Temos aqui algumas anotações que eu fiz aqui de regulamentos, né, e normas que é interessante citar, né? Começa pela norma 13, obviamente, com relação às funções do comandante. A lei do tráfico, de segurança do tráfico aquaviário, a LESTA, é a lei 9537 de 97, também, que ela cita explicitamente o comandante no artigo 2º, tá, com relação às suas responsabilidades. Temos na CLT, artigo 248 ao 252, na seção 6, a responsabilidade do comandante quanto ao regime de trabalho nos navios. Ele se torna responsável e ele que tem que assinar e organizar o trabalho de toda a sua tripulação, horários, hora extra, tempos em que eles vão ficar em descanso ou não, né, horário de manobra, quem que vai acordar, quem que não vai, e por aí vai. Também um destaque que eu dou é uma lei bastante antiga, né, que é o nosso Código Comercial, a parte 2ª, que versa sobre o comércio marítimo, a Lei 556 de 1850. Ela tem artigos a partir do 496 e seguinte, falando sobre a autoridade do comandante. Então, o comandante, ele é o principal membro da equipe, né? E ele é a principal autoridade a bordo. Ele diria, o artigo 497 diz que ele é a autoridade máxima a bordo. Então, com essa autoridade, né, o navio estando em viagem ou ele estando atracado em algum porto, né, lhe dá algumas competências até com relação a algumas atividades que o Estado faria, né? E nesse sentido, mais quando o navio está navegando ou está no exterior, né, o comandante ele tem prerrogativa de usar sua autoridade no sentido de penalidade. Ele age como uma autoridade penal, policial em si, podendo ordenar até prisões internas no navio, desde que haja, obviamente, alguma infringência à disciplina a bordo ou que coloque a segurança do navio em perigo. Então, algum tripulante ou passageiro que se altere ou que haja algum tipo de perigo, ele pode ser penalizado pelo comandante, o qual vai se guarnecer pelos regulamentos e pela tripulação dos oficiais, né, para poder fazer os registros e a detenção desse elemento. Também o comandante ele é o depositário da carga, então ele assume responsabilidade de fiel depositário. A partir do momento que a carga embarca no seu navio, ele se torna responsável pela integridade e guarda da carga até a descarga, até a chegada no porto de destino. Ele também assume atos como lavrar casamentos, lavrar atestado de óbito, ele pode fazer inventário. Então, vocês verem aí a grande abrangência que o comandante é responsável. Ele responde também por todas as avarias, perdas ou danos e sinistros na embarcação,
na carga e na vidas humanas. Tá? O comandante também ele é obrigado a ser o último a abandonar o navio no caso de algum sinistro. Então, naufrágio, quando se torna inevitável, o comandante, após se assegurar de que todos desembarcaram, ele procede ao desembarque. Tá? Temos diversas funções do comandante também. Né? Esse comandante, na realidade, eu diria que é mais um posto. Tá? A qualificação para ser um comandante, né, obviamente que a Marinha determina, em função do porte das embarcações. Então nós temos dentro da categoria, né, quem pode ser comandante pode ser um capitão de longo curso, um capitão de cabotagem, um primeiro oficial de náutica, um segundo oficial de náutica, pode ser um mestre de cabotagem, pode ser um patrão de pesca, né, e por aí vai. Pode ser um capitão amador e por aí vai. Mas fica aqui, né, a grande menção que eu faço da figura do comandante. Então, o comandante ele é um posto que assume sendo responsável por toda a embarcação, por toda a carga, por todas as vidas humanas que navegam junto com ele. Então, o comandante faz parte de uma tripulação, sendo ele o principal responsável pelas vidas a bordo. Bom, espero ter trazido aqui alguns temas e despertado a curiosidade das pessoas. O tema é mais abrangente, obviamente, mas eu procurei trazer de uma forma mais tranquila e um pouco mais fácil de entendimento, apesar de existir diversas legislações específicas quanto às funções de comandante e do resto da tripulação, ok? Desejo aqui um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, por favor, só me encontrar na Maritime Law. Grande abraço, né? Um café de saúde.